Vamos a mais uma etapa de mercado da bola, começando com Paul Pogba, que se torna grande desejo e potência da Ligue 1. O meio-campista segue livre no mercado após deixar a Juventus no último mês de dezembro. Liberado para retornar aos gramados em março desse ano, o francês está em busca de uma nova casa. Nos últimos meses, seu nome estava sendo ligado à equipe do Corinthians. No entanto, o gigante paulista acabou não avançando nas conversas devido às altas exigências financeiras feitas pelo staff do meio-campista. Nessa semana, a estrela francesa passou a ser ligada a um dos maiores rivais do PSG. Eles acreditam que ele seria um ótimo reforço para essa reta final de temporada e busca meios de viabilizar a aquisição. De acordo com o jornalista Nicolo Tira, o Olympique de Marseille está considerando avançar pela contratação de Pogba. Mesmo com a janela de transferências fechada, os franceses veem com ótimos olhos a repatriação do atleta. Podendo chegar sem custos e em um clube que vem sofrendo bastante nos últimos anos, Paul é visto como uma ótima oportunidade de mercado. Seu nome agrada a comissão técnica, que já deu aval e espera que as conversas avancem em breve. O negócio ainda está em estágio bastante inicial e nenhuma proposta foi apresentada aos agentes do jogador. Há uma grande expectativa por parte dos diretores e que as tratativas evoluam nas próximas semanas. Ainda segundo as informações de Shira, outros grandes clubes também estão interessados no meia. Ele recebeu contato de times da Arábia Saudita e dos Estados Unidos interessados nos seus talentos. O Corinthians pode acabar perdendo Yuri Alberto para o Wolverhampton de Vitor Pereira. O timão, embora viva um grande momento dentro das quatro linhas, atravessa uma grave crise financeira nos bastidores. A equipe tem inclusive encontrado dificuldades para se reforçar e sequer anunciou nomes até então. Em virtude disso, o jornalista Leandro Quesada prevê que no meio desse ano o timão pode passar por um desmanche. Segundo ele, jogadores como Depay, Yuri Alberto, Breno Bidon e até Rodrigo Garro podem sair. No caso de Yuri Alberto, inclusive, já existem grandes interessados com a Inter de Milão. Agora, o Wolverhampton da Inglaterra também aparece na disputa para contratá-lo em junho de 25. A informação foi divulgada oficialmente nessa quinta pelo site TransferFeed, que é especializado em transferências. De acordo com a fonte, o nome do jogador tem a aprovação do técnico Vitor Pereira. O português trabalhou no Corinthians em 2022. O próprio Yuri Alberto já admitiu que se encaixou bem no estilo de jogo do treinador. Agora, caso os clubes se acertem, existe a possibilidade de ambos voltarem a trabalhar juntos após 3 anos. Isso já tinha acontecido em 22. Todavia, o Corinthians não deve facilitar as negociações. Ciente de que Yuri é um dos seus principais jogadores, o presidente Augusto Melo não abre mão de receber pelo menos 25 milhões de euros, em torno de 150 milhões de reais. Essa informação é do portal Sou Timão. Yuri Alberto tem contrato com o clube de Itaquera até dezembro de 2027 e vem dando muita sequência à boa fase nesse começo de temporada. Foram 3 gols marcados em 10 jogos disputados até aqui. Eric Pulgar escolhe entre Flamengo e River Plate e acerta contrato de 3 anos. O chileno, que é um dos destaques do time, está com contrato perto do fim. Nos últimos meses, 2 grandes rivais demonstraram interesse na contratação do chileno, titular absoluto na equipe de Felipe Luiz, Boca Juniors e River Plate. Em certo momento, inclusive, o chileno chegou a ver com bons olhos uma saída do futebol brasileiro, apesar de ser peça importante no Mengão. Por outro lado, o rubro-negro não desistiu e agora está perto de sacramentar um acordo positivo. Isso porque, de acordo com a UOL, Flamengo e Pulgar chegaram a um acordo e o jogador deve renovar por mais 3 anos. Além disso, o meio-campo ainda deve receber um bom aumento salarial. Ainda de acordo com a publicação, o Flamengo aguarda apenas a chegada do empresário de Pulgar ao Rio de Janeiro para sacramentar a negociação. Nessa temporada, o jogador de 31 anos soma 5 partidas disputadas, com 386 minutos em campo. O técnico Felipe Luiz tem optado na maioria das vezes em fazer uma rodagem no elenco, o que tem diminuído o tempo de jogo de alguns titulares. A ideia é não perder nenhum jogador por lesão. Pulgar chegou ao Flamengo em 2022 e, apesar de ter disputado apenas 8 jogos naquele ano, fez parte do elenco campeão de Copa Libertadores e Copa do Brasil. Posteriormente, o chileno se consolidou, tornando-se peça fundamental na equipe. Até por isso, o Boca Juniors e o River travaram uma longa batalha pela contratação. Agora, os clubes argentinos, que se preparam para a disputa do Super Mundial no meio do ano, precisarão encontrar
encontrar outros alvos no mercado. Enquanto isso, o Flamengo segue atento ao mercado da bola. Perto de confirmar a chegada de Jorginho, o clube também está de olho em outro jogador pro meio. Trata-se do jovem Marlon Gomes, ex-Vasco e hoje no Shakhtar Donetsk, clube da Ucrânia. O Zenit aumenta a oferta e quer tirar o Gerson do Flamengo. O meio-campista Gerson tem sido alvo de interesse do Zenit, clube russo de São Petersburgo. A equipe russa chegou a apresentar recentemente uma terceira proposta pelo jogador, destacando a importância que o atleta tem no cenário internacional. A oferta do Zenit, no valor de 20 milhões de euros fixos, além de 10 milhões de euros em metas, foi prontamente recusada pelo Mengão, que considera Gerson uma peça fundamental para o time. As primeiras informações da nova oferta são do jornalista Júlio Miguel Neto. O Flamengo, por sua vez, tem deixado claro que não pretende liberar jogadores essenciais nessa janela. O diretor de futebol do clube, José Boto, reforçou essa posição em uma reunião com Marcão, pai e empresário do próprio Gerson. Durante o encontro, Boto destacou a importância de Gerson para o Flamengo e para suas aspirações futuras, incluindo uma possível convocação para a seleção brasileira. A decisão do Flamengo de recusar a proposta do Zenit está enraizada em várias considerações estratégicas. Primeiramente, Gerson é visto como jogador-chave para o clube, não apenas por suas habilidades em campo, mas também por seu papel de liderança. Além disso, o Flamengo acredita que uma transferência para a Rússia poderia limitar a visibilidade de Gerson, impactando negativamente suas chances de ser convocado para a seleção brasileira. Outro ponto crucial é a recente reunião entre José Boto e Marcão, que serviu para esclarecer maus entendidos entre a valorização salarial dele. O Flamengo se comprometeu a apoiar o jogador em seus projetos pessoais e a garantir que ele se sinta valorizado dentro do clube. Essa abordagem visa não apenas manter o Gerson no time, mas também assegurar que ele esteja motivado e focado em suas metas esportivas. O futuro de Gerson no Fla parece estar assegurado, pelo menos por enquanto. A recusa da proposta do Zenit e o compromisso do clube em valorizar o jogador indicam que o Flamengo está disposto a investir em seu capitão a longo prazo. Para Gerson permanecer no Flamengo pode oferecer a estabilidade necessária para continuar desenvolvendo suas habilidades a buscar para a vaga na seleção brasileira. Além disso, a permanência no clube carioca permite que ele continue a desempenhar um papel central em um dos times mais competitivos do Brasil, o que pode ser um fator decisivo em sua carreira. Ancelotti é injusto com os jovens e transferências ganham força, precisam deixar o Real Madrid na palavra de muitos. Apesar da classificação do Real Madrid acachapante diante do City, Ancelotti recebeu críticas da imprensa, principalmente turca, após o jogo. O foco é o jovem Arda Güler, que ficou apenas no banco de reservas, acompanhando a vitória merengue. O mesmo aconteceu no primeiro jogo na Inglaterra. As críticas para Ancelotti vieram de Ömer Urundul, comentarista de uma TV turca. Ele frisa que o melhor caminho é para Güler que ele deixe o clube espanhol. Nos bastidores, o turco vê com bons olhos o empréstimo na próxima temporada. Arda Güler começou 4 jogos seguidos no banco de reservas do Real, 0 minutos. Na Turquia, a imprensa local está furiosa com o tratamento de Ancelotti diante do maior prodígio do país. Do elenco merengue, o jovem é um dos que menos jogam, ao lado de Endrick e Vallejo. Ancelotti não parece gostar tanto assim de trabalhar com talentos que acabaram de começar, ou é vítima de uma grande concorrência no elenco. Arda deseja sair do Real Madrid se não receber nenhuma situação melhor de jogo por empréstimo, pensando na Copa do Mundo de 2026. Ele entende que para fazer uma grande competição precisa estar jogando, né? O mesmo vale também para Endrick. Florentino Pérez é quem decidirá sobre Güler e Endrick, uma vez que Ancelotti vê o empréstimo de pelo menos um deles com olhos bons. Uma saída por completo está totalmente descartada na capital. O Palmeiras não desiste e realiza nova investida para contratar o Vitor Roque. Afirma a jornalista, Fabrício Romano informou que o Barça está aberto a negociar o atacante com o Alviverde. Mesmo após reforçar o ataque com a chegada de Facundo Torres e Paulinho, o Palmeiras continua no mercado mirando a contratação do Vitor. Atualmente o Tigrinho encontra-se emprestado ao Real Betis, mas com contrato com o Barça. E de acordo com Fabrício Romano, especialista no mercado da bola, o Palmeiras fará uma nova investida para contratar o brasileiro de 19 anos de idade. A intenção do clube alviverde é de não esperar o fim do empréstimo com o Betis, que se encerra no fim de junho, e trazê-lo para São Paulo assim que a operação for concluída. Ainda segundo o jornalista, o Barcelona está aberto a negociar o atacante de forma definitiva, porém a situação encontra-se indefinida, já que o Betis ainda não se posicionou sobre o futuro do jogador no clube espanhol. Com isso, é esperado que o Palmeiras faça um novo contato com o Barça e o Real Betis também para negociar a liberação do atacante de maneira definitiva e selar a chegada do brasileiro. Segundo a apuração do Estadão e revelado pela UOL, o pedido do Barça para a negociação dos direitos econômicos do atleta é de 27 milhões de euros, 162 milhões de reais. O jogador é representado pelo empresário André Curi. A diretoria palmeirense não vê os valores pedidos como um entrave para a negociação e considera viável o investimento, já que Vitor é um jovem de 19
19 anos, capaz de produzir um ganho esportivo e financeiro em um futuro próximo. Mesmo com a indefinição do Betis sobre a continuidade do atleta, o Palmeiras não descarta esperar para negociá-lo diretamente com o Barça no meio do ano, já que a janela irá abrir entre os dias 2 e 10 de junho para o Super Mundial. Mesmo sem conseguir se firmar entre os titulares, atualmente Vitor Roque é vice-artilheiro do Betis com 7 gols anotados em 30 partidas disputadas. A última vez que iniciou um jogo em campo e não no banco foi no fim de janeiro. A fase do Manchester City definitivamente não é das melhores. Acostumado a vencer nas últimas temporadas, agora o técnico Guardiola vive um momento conturbado até demais no comando do clube. Até aqui a equipe disputou 40 partidas com 10 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, sendo 8 de diferença para a temporada passada. Ou seja, no ano passado, o time teve somente 5 derrotas em 59 jogos. O trabalho está sendo difícil, mas a diretoria está decidido e provavelmente deve acertar a contratação de 4 a 5 jogadores na janela de verão. A informação é do jornalista Jack Gogan, do portal Daily Mail. Isso porque pelo menos grandes nomes podem deixar o clube. Alguns nomes são Ederson, De Bruyne, Bernardo Silva, John Silva, Stones, Kovacic, Gundogan e Walker, sendo esse último que já está no Milan. Diante disso, o técnico deve começar uma reestruturação em seu elenco. Algumas situações de nomes citados, por exemplo, é de Ederson, que está na mira da Arábia, assim como De Bruyne, que deu sinais que pode renovar. Ainda há muito caminho a percorrer, é verdade, mas a princípio os dirigentes do City querem gastar com reforços para Pep Guardiola com sabedoria e muita grana. A equipe já contratou nomes como Marmoush, Kudzanov e o próprio Vitor Reis vindo do Palmeiras. Mesmo com a dolorosa desclassificação na Champions para o Real, o clube tem que mirar, é claro, o futuro com a FA Cup e o Mundial ainda à vista. Inclusive ficou um tom de despedida para De Bruyne, que para muitos vai deixar a equipe Citizen assim que essa temporada acabar. Uma despedida um pouco trágica e melancólica para De Bruyne, que claro, tem uma trajetória inesquecível e inenarrável com a camisa da equipe dos Sky Blues. Outro que também pode estar pintando no futebol internacional é Gabriel Peck, que na verdade não tá no Brasil, mas não tá na Europa. O Peck deixou o Vasco como um dos destaques do futebol brasileiro e agora figura entre os principais nomes da Major League Soccer. O meia é o principal jogador do Los Angeles Galaxy e tem inclusive se tornado cobiçado no mercado. Há alguns dias o Palmeiras manifestou interesse na sua contratação e indicou aos americanos que poderia vir a fazer uma proposta pelo jogador. Agora o novo time entra na disputa pelo brasileiro. Trata-se do Atlético de Madrid, da Espanha, que já havia sondado o atleta no passado e agora, ao que tudo indica, apresentou uma proposta formal para efetuar a sua compra. Segundo a UOL, o gigante da La Liga apresentou uma proposta de 18 milhões de euros ao Galaxy. O jogador foi bem avaliado pelo time de scout colchoneiro e aprovado por Simeone. A ideia é que Peck se torne o substituto de Griezmann, que não renovou seu contrato e é alvo do PSG. No entanto, não se sabe se os americanos estão dispostos a liberar seu principal jogador. Já Gabriel Peck, por outro lado, vê com bons olhos uma ida para o futebol europeu. Apesar disso, o atleta não vai forçar uma saída e quer fechar o melhor negócio para o clube e também para sua carreira. Gabriel Peck está atualmente com 24 anos e sofreu uma grande valorização desde sua ida para os Estados Unidos. O atleta é hoje um dos grandes nomes da MLS, mesmo diante da presença de Messi, Royce, Suárez e companhia. Para se ter uma ideia, o jovem craque participou de 40 gols em 41 jogos na sua temporada de estreia. Foram 21 vezes balançando as redes e 19 passes para gols. Agora um dado extremamente curioso, o Antony superou Lamine Yamal e mostra ao Manchester United que eles estão errados, mas calma, não é em futebol, eu tô falando em gols. Antony vem se reencontrado de vez no Real Betis, tanto que em 2025 tem números acima de Lamine Yamal. O novo reforço do Betis também supera Vinícius Júnior do Real Madrid. São 4 jogos desde que Antony chegou à Espanha. Destes 4 jogos ele marcou 3 gols, realizou uma assistência e foi eleito o melhor da partida em 3 oportunidades. Tudo isso após uma saída conturbada do Man United. Em 2025, o Antony marcou 3 gols em La Liga, enquanto Yamal do Barcelona não marcou nenhum. O mesmo vale para Vinícius Júnior, ou seja, de chutado do Manchester United, o ainda jovem brasileiro mostra aos ingleses que estão errados sobre a decisão de mandá-lo embora de Old Trafford. São poucas semanas de Real Betis, mas já há grandes clubes do futebol europeu interessados no futebol do ainda jogador do United. É o caso do poderoso Bayern de Munique da Alemanha. Não há ofertas nesse momento. Além disso, qualquer tipo de movimento vai acontecer apenas no final da temporada local. Até lá, os alemães vão seguir monitorando de perto a recuperação do jovem na Espanha. Sobre voltar ao Manchester United, as chances são remotas. Antony pertence aos ingleses, mas os mesmos buscarão se desfazer do brasileiro no fim da temporada. Não há clima em Manchester. O contrato do jogador brasileiro com o time de La Liga é válido até o final da temporada do futebol europeu. O Betis terá a opção de entrar na disputa no mercado para tê-lo em definitivo. Contratado por quase 100 milhões de euros, o valor do atacante brasileiro despencou
alavancou na última temporada. Hoje sua marca de mercado é de apenas 20 milhões de euros. Mercado da bola concluído e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Vídeos como esse não são fáceis de editar e eu realmente agradeço pela sua companhia. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!